Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade. Estamos iniciando hoje uma nova fase com o nosso podcast, como vocês podem ver, um novo formato, e sempre agradecendo a você que já está inscrito em nosso canal. Para você que está chegando agora, aproveite, apenas um único clique e você já estará inscrito no canal. Não é necessário preencher nenhum formulário. E você também pode tornar-se parte do nosso clube de membros, que é uma forma de fortalecer esse nosso espaço. Agradecemos também aos nossos parceiros publicitários, ao Jardim das Terapias, a Digitop Gráfica e Editora e a Raio Cósmico Terapias, de Paulo Francisco, o terapeuta. Aliás, temos uma surpresa. Paulo Francisco deixou à disposição, deixa eu colocar aqui para vocês um QR Code em que você pode falar diretamente com o Paulo Francisco, aponte o seu celular para o QR Code e você terá um desconto de 50% no trabalho das terapias integrativas do Paulo. Então é um presente aí, é uma possibilidade para você aproveitar. 50% não é 10, não é 20, são 50%. Maravilha, não é mesmo? E você, Michele Vale, como está? Eu tô maravilhosa, ansiosa para falar com esse convidado em especial, né, que já sigo o trabalho dele há algum tempo. Desejando aí a você que nos acompanha, muito bem-vindo a mais um Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Meu abraço fraterno aos nossos patrocinadores. Renato Leandro sabe que eu estou muito feliz com o convidado de hoje, né, Renato Leandro? Ele sabe, gente, ele sabe. O convidado de hoje, normalmente a gente não fala a idade do convidado, mas como esse convidado tem a minha idade, quando penso na minha idade, lembro a música do Legião Urbana, somos tão jovens, então tenho certeza que ele não vai se importar de falar a idade dele. O convidado de hoje tem 44 anos, é professor, é escritor, é youtuber, estuda temas relacionados à vida após a morte desde os seus 15 anos. Então é com muita alegria, com muita satisfação que eu convido para a nossa bancada virtual. Quem? Alexandre, do Dimensão Mental, seja muito bem-vindo. Olá, Renato. Olá, Michele. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar sobre esses temas que, para mim, não são apenas apaixonantes, são temas de fato fundamentais que envolvem a nossa vida. Então, Maravilha, satisfação estar Alexandre. aqui. Maravilha. Eu até durante a Aê, fala da Michelle, finalmente, eu né? até soltei ali, ó, rapidamente, né, a imagem do Alexandre assim, e já tirei de novo. Sabe aquele convidado que o pessoal piscou e falou: "Nossa, eu acho que eu vi alguma coisa", né? Eu acho Eu que eu vi alguma percebi, coisa e tal, já era o Alexandre ali no eu acho cantinho. que eu não sou a única que tô com o dedinho nervoso hoje, né? É, Não, a Você gente pois fala é. quebrou de a experiência, surpresa. a gente fala de experiência de quase morte, experiência de quase apresentação também, né? Quase apresenta é verdade, é nossa primeira vez, assim, Poxa, 100% fantástico essa, virtualmente. Alexandre. Exatamente foi isso que aconteceu, quase a apresentação. O pessoal olhou e falou: "Nossa, mas parece o Alexandre", aí desapareceu. Aí apareceu de novo. Alexandre, olha, é um Olha, prazer imenso poder falar com você. Nós acompanhamos o seu trabalho, e nós temos essa ligação, né, com o espaço que a gente tem aqui no podcast, para tratar de assuntos, como é o assunto, que é um assunto que você se dedica há décadas, que é um assunto fascinante, que é a chamada experiência de quase morte. E você iniciou esse trabalho ainda jovem. O que despertou isso, Alexandre? O que foi que despertou em você esse desejo, essa vontade de se aproximar do estudo de uma área, né, do conhecimento, que a gente pode falar que é uma área, assim, fascinante, transcendental, né? O que levou você a iniciar essa busca? Olha, na verdade foram problemas que acabaram tendo diferentes soluções. E nem foi meu, por quê? Eu tive um primo que teve sérios problemas de, vamos colocar assim, obsessão, assédio extrafísico, ou seja, espíritos negativos que influenciavam ele, né? Deixavam ele muito perturbado, muito desequilibrado. Foi um caso muito complicado, assim, né?
de um primo que era perto, né? Era relativamente muito perto. E a minha tia, então, ela foi percorrer tudo que é lugar que você pensar para tentar ter uma salvação, para tentar resgatar e para tentar trazer de novo o equilíbrio e a sanidade, né, do próprio Sim. filho dela. A E família não era espírita. não, não, não. Mas sempre fomos assim muito abertos, né? Eu sempre gostei muito de qualquer tipo de documentário, qualquer tipo de coisa que passava na TV, qualquer assunto mais transcendente, eu sempre ficava ali vidrado, né? Minha mãe também percebia isso. E com essa questão do meu primo, minha mãe primeiro falou: olha, eu fui num centro lá, kardecista, que é diferente dos outros, é muito, muito. Ela gostou muito. Ela falou para minha mãe falou: ó, vamos lá? Eu falei: vamos. Era um centro espírita de Ramatiz, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu comecei a frequentar, assim, um centro é bem pequenininho, existe até hoje, né, um bairro pequeno lá, e eu tinha que pegar 2 ônibus na época, tinha que ficar quase 2 horas para chegar até lá. Eu morava no outro estreito, né, outro extremo da cidade. E aí eu comecei a frequentar então essa parte, né, mais espiritual, de estudar sobre espíritos e tudo mais. Só que praticamente um ano depois desse evento, a minha tia também falou: olha, eu fui num curso diferente, do pessoal que estuda experiência fora do corpo, pessoal que quer sair do corpo. Na hora, minha mãe brilhou o olho, eu falei: eu vou. Eu falei: eu também vou. Então a gente foi fazer o curso juntos, né? Eu e minha tia também estava, e fomos estudar então a chamada experiência fora do corpo. Então, meu primeiro contato não foi necessariamente com a quase morte, mas foi com esse fenômeno que alguns conhecem por viagem astral, desdobramento espiritual, né, emancipação da alma, ou simplesmente, né, saída do corpo, projeção consciente. E aí comecei a estudar, e todos os anos que eu fui espírita, inclusive trabalhando como médium, eu não li praticamente nada do meio espírita, eu só li sobre saída do corpo, era o que me interessava. Tanto que depois eu acabei me desligando do meio espírita por falar: não, eu sou um peixe dentro d'água com esse tema aqui. É de sair do corpo, é de estudar a vida após a morte, de ter as próprias experiências, né? E eu tive, inclusive, nesse processo, uma experiência muito lúcida fora do corpo. Foi a primeira autocomandada, onde eu vi que não tinha nada de alucinação, que é um processo muito sério, muito intenso. E aquela primeira saída do corpo, para mim, foi um marco, assim, um divisor de águas, porque eu falei: não, isso aqui é muito mais sério ainda do que eu pensava. E aí eu gostei ainda mais, porque a prática foi muito mais realizadora do que consumir a teoria que eu tinha antes. Então, a partir daí, eu fui estudar o que era experiência fora do corpo. E nesse processo, eu descobri também a quase morte. Então, eu estudava muito a saída do corpo e, eventualmente, procurava livros e assuntos relacionados a essa experiência de pessoas que voltaram da morte. Porque a quase morte, ou a EQM, é um tipo de saída do corpo, mas é um tipo forçado, porque a pessoa passa por um acidente, né? Então ela teve um traumatismo craniano, um afogamento, um choque anafilático, alguma coisa assim, que faz com que ela saia do corpo sem ela desejar, na força, na marra, e aí ela vê um monte de coisa, se vê fora do corpo, encontra seres de luz, passa por túnel, né, vai para locais paradisíacos, passa por uma série de eventos, aí ela volta contando tudo. E para mim, a grande, o grande entendimento ao estudar a quase morte e que me interessou mais foi pelo seguinte, porque eu percebi ali que ela é justamente uma ponte capaz de ligar a ciência com as múltiplas vidas, ou com a espiritualidade, com esse outro lado. Porque envolve médicos, envolve uma série de procedimentos médicos que eles não podem afirmar que é alucinação, mas para mim é um caminho. Talvez existam outros estudos que comprovem a vida após a morte, talvez seja, mas na minha opinião, o candidato maior, o mais sério para comprovar a vida após a morte são esses relatos de pessoas que voltaram e voltaram falando o que os médicos falaram, o que aconteceu no hospital. Tem tanto relato das pessoas falando para os médicos coisas que estavam absolutamente corretas, que nesse processo você fala: não, não é alucinação. Porque eu posso chegar para vocês e falar: ó, eu saí do corpo na noite passada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e todo mundo tem que acreditar. Ou
aí vai da opinião de cada um. Mas no hospital, não. No hospital é uma outra dinâmica que você comprova com pessoas que estavam ali, ajudando muitas vezes, ou no momento cirúrgico, enfim. Então a dinâmica é outra, e ali foi para mim a grande iluminação, assim. Falei, a quase morte, ela é séria do ponto de vista da cientificidade, do ponto de vista das comprovações, entendeu? Então foi aí que o meu estudo se intensificou. Durante a sua fala, algumas Como coisas me chamaram a atenção, Uhum. e uma delas é quando você comenta que as pessoas que não acreditam, né, na experiência de quase morte, podem até sugerir que aquilo faz parte de uma alucinação ou algo parecido. Mas o que eu percebo, às vezes, percebendo e vendo algumas entrevistas, é que se o cérebro está com atividade limitadíssima, às vezes em casos graves em que a pessoa está em coma, e situações em que a atividade cerebral é mínima, é quase impossível que haja algum tipo de alucinação, porque o Isso, cérebro está naquele estágio, né, de atividade mínima. Então, é como se o cérebro ele está ele não com é uma capaz de pequena reproduzir. atividade. Exatamente, ele não é capaz de reproduzir ou É. produzir aquilo que pode ser chamado de uma alucinação. E me chamou muita atenção essa questão que você comentou sobre as suas experiências no centro, né, sobre Ramatiz, porque Ramatiz tem várias obras, né, uma leitura assim, que fala sobre ficou muito marcado, né, quando o Ramatiz, em uma das obras, dizia que passaria um planeta aqui perto da Terra, né, e que levaria todos os planetas, tal, tal. Mas, na profundidade do estudo dele sobre Ramatiz em si, até a própria doutrina espírita, muitas vezes, né, você encontra poucas obras sobre Ramatiz, né. Normalmente, os centros e as livrarias espíritas, né, normalmente optam pela coisa das obras básicas, aquelas coisas conectadas a Kardec. Então, o que eu quero dizer é que você teve acesso a uma literatura realmente e a um centro que já tem um nome muito especial, né, porque abriu uma série sim. de possibilidades para É. você. E você, teve a vivência na prática, ou seja, você não entrou pela doutrina espírita através do estudo, não, você já começou no sentido prático mesmo, né, Alexandre? Podemos dizer que sim, É, porque quando eu comecei a participar, eu recebia tanto a questão da energização, né, do passe mediúnico, o passe. quanto eu recebia também as sessões de desobsessão. No meu caso, eu quis, desde cedo, eu falei, não, eu quero ajudar, eu fiquei insistindo lá pro pessoal do centro, falou, não, deixa eu ser médium e tal. E eles falaram, olha, com 15 anos nem é permitido, é a partir dos 18, tem uma questão de formação do corpo, tem uma série de questões que Ah, você tem que verdade. aguardar. Mas aí, insistindo, né, eles acabaram levando o meu pedido lá para alguém da federação, e algum sensitivo, algum médium lá, falou o seguinte, olha, realmente não pode, é a partir dos 18 anos, mas no caso dele é uma exceção, então ele pode começar os trabalhos. E aí o pessoal lá ficou super feliz, eu fiquei mais feliz ainda, né, então eu pude começar uma formação, já com 15 anos estava fazendo doação, né, fazendo doação energética. Perfeito. E logo depois eles me chamaram já para fazer a desobsessão, eu não incorporava, isso eles me pouparam por uma questão mesmo de formação corporal, mas eu Sim, conversava, então o médium na minha frente ficava ali sentado, incorporava, e eu conversava com aquela consciência ali doentia, necessitada, então para mim assim, foi uma escola muito, muito importante, porque eu não tenho mais medo de gente falecida, eu não tenho um monte de medo, porque eu jovem fiquei anos, né, conversando, entendendo, sentindo as energias ali, e então assim, aconteceram várias comprovações pessoais, então para mim foi um segmento muito importante, ajudei muitas pessoas, me ajudei, mas é aquela questão de você estar afinizado com outros temas. Se alguém me fala assim, poxa, mas eu sou do budismo, da igreja católica, é certo ou errado? Eu falo, olha, depende da afinidade. O problema é a pessoa estar num local sentindo, pô, eu estou deslocado aqui não faz mais É. muito sentido para mim. Inclusive, muitos que passam pela quase morte têm essa sensação de que ela está num local, ela, sei lá, vislumbrou uma realidade superior, ela lembrou de vida passada, ela fez uma série de acessos, até do seu futuro, ao que ela já, né, aos procedimentos que ela tem mais afinidade, outros seres de outros padrões, e de repente quando ela volta, ela fala, poxa, eu volto de uma quase morte, eu não me encaixo mais na linha religiosa que eu estava.
E tá tudo bem, às vezes a pessoa vai seguir um outro caminho, ou ela vai ficar mais universalista, não vai seguir nenhuma doutrina específica, mas que ela se sinta satisfeita onde ela estava. E eu comecei a me sentir, apesar do ambiente ser muito bom, de ajudar muitas pessoas, eu sentia que aquilo ali parece que limitou. Se eu ficasse ali, eu não iria crescer o quanto eu poderia. E como eu já sabia da saída do corpo, que é uma faculdade que predispõe a muito mais ensinamento, muito mais vivência, aí eu optei, falei, não, eu quero desenvolver essa experiência fora do corpo, eu quero estudá-la, eu quero entender, porque eu vi que o potencial de crescimento, inclusive de ampliação da fraternidade, era muito maior do que aonde eu estava. Então foi uma escola maravilhosa, foi uma porta inicial assim incrível, mas que foi no aprofundamento da saída do corpo que eu pude realmente me realizar. E aí eu pude entender mais sobre mim, eu pude usar esses fenômenos para compreender a minha realidade, para compreender a realidade que estava à minha volta. Porque quando a gente fala de quase morte, de experiência fora do corpo, não é apenas o fenômeno pelo fenômeno, mas assim, o que isso contribui para um ressignificar da própria vida, um novo olhar da sua existência, ou quando você olha para suas áreas sombrias, sabe, suas imaturidades, seus defeitos, e fala, poxa, isso aqui está travando a minha vida. Então você tem a informação, o conhecimento, mas você também está o tempo todo melhorando, mudando, se aperfeiçoando. E esses fenômenos extrasensoriais ou parapsíquicos, eles têm essa capacidade. Não é um show, não é porque você quer simplesmente, sabe, turistar. Não, eu quero dar uma passeada em outras dimensões. Não, é mais profundo, é mais complexo do que isso. E quando pessoas aventureiras, no sentido de que querem só ter uma experiência legal, quando elas descobrem que aquilo tem muita responsabilidade, muitas recuam e falam, opa, eu acho que então não é para mim, porque eu achava que era uma coisa mais lúdica, que eu ia só brincar, ficar Que flutuando ali no... criação. Então, aí muitos até refugam, falam, não, acho que para mim não é o momento, tal, mas quando a pessoa quer, tem alvos claros, sabe onde ela quer chegar, tem uma meta bem definida, é realmente um recurso, assim, extraordinário, né? Agora você contando, a gente sabe que você é um especialista e que você sabe conduzir esse processo de saída do corpo, de forma consciente. Como que uma Uhum. pessoa que faz viagem astral inconscientemente pode distinguir a viagem astral de um sonho? Que aspectos Legal, que tem a saída do corpo? bacana. Mas eu quero só fazer uma observação aqui. Eu entendo, estudo muito sobre a saída do corpo, mas é um fenômeno que, além de ser considerado o mais importante de todos, e eu concordo que para mim é o mais importante, mais do que telepatia, mais do que clarividência, mais do que tudo, a mais relevante é a saída do corpo. Porque você, de fato, está na prática, ele está desassociado do corpo físico, tendo uma vivência completamente lúcida. E esse fenômeno complexo eu não domino. Eu também tenho desempenhos, dependendo da época, sofríveis, assim. Você fica, treina, Ah, treina, faz e não tem resultado. Então, eu ainda estou em desenvolvimento. Eu me considero, apesar de todo o esforço, todos os anos, tudo que eu já dei de curso, tudo que eu já fiz no assunto, eu ainda estou em desenvolvimento, tá? Para não ter uma ideia de que eu sou que o você vai supra-sumo e que... ensinar a Não, eu sair, ensino, né, quando mas mas assim, não é um fenômeno fácil, porque ele envolve sim, várias coisas. E especialmente, muitas vezes, às vezes a pessoa está numa fase complicada de vida, tá muito pressionado, isso já dificulta. Tudo é assim um dificultador, sabe? Se a pessoa está passando por um mal-estar físico, pode ser um dificultador. Então, você desenvolver e dominar plenamente é um trabalho que leva, talvez, literalmente uma vida toda. Mesmo aquelas pessoas que são realmente profissionais, do tipo, quase toda noite tem uma experiência lúcida, grande maioria dos casos, a pessoa realmente se esforçou, não foi por 1, 2 anos. É um trabalho de longo ou longuíssimo prazo, sabe? ah, Agora, quando você começa a ter experiências, a sua pergunta é muito relevante, porque o que eu escuto de pessoas falando assim, não, eu tive um sonho. Aí quando a pessoa descreve o sonho, não tem nada de sonho, entendeu? É é uma um experiência desdobramento. fora do corpo completa, às vezes. E as pessoas insistem em chamar de sonho. Então eu falo que de forma ética, né, eu fico brigando com as pessoas, dizendo assim, olha, não fale que é sonho, o
que não é sonho, você está diminuindo. Mas para você entender uma coisa da outra, primeiro, no sonho você é passageiro, você é apenas um mero espectador do que está acontecendo. Na experiência fora do corpo, não, você tem decisão ativa. Ou seja, eu quero ir para lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, sabe? Você controla as suas vontades. E no sonho não tem isso. Outra coisa, no sonho, o seu senso crítico é muito baixo. Se passar, por exemplo, um Fusca voando, você fala, olha, um Fusca voando, e fica por isso. Já na saída do corpo, não. Você fala, peraí, um Fusca voando? Não faz sentido isso. O que está acontecendo? Então você questiona. Você tem uma agudez sobre o que está acontecendo sobre você, sobre as outras realidades e assim por diante, né? Outra coisa, o sonho, ele é uma faxina cerebral. Ele não tem lógica, ele não tem coerência, ele é um mecanismo do cérebro para se reajustar para o dia seguinte. Por isso que até animais têm isso. Então é uma coisa fisiológica, é do próprio funcionamento do corpo. Já numa experiência fora do corpo, não. Você tem uma independência do sonho físico. Então, se você ficar, por exemplo, 8 horas fora do seu corpo, o seu cérebro vai continuar em piloto automático, sonhando a cada 90 minutos, mais ou menos. Né? Um ciclo do sono, na média, isso daí. Então, o cérebro fica ali, vazio da sua consciência, vazio do seu ser, do seu espírito, mas ele continua em trabalho em piloto automático, vamos colocar assim. Enquanto você tem vivências que são completamente distintas e reais, né? No caso do sonho, por exemplo, você não tem muito processo emocional. É como se você estivesse sempre apático. Acontecem coisas e você está assistindo, está vendo, mas há uma apatia em tudo que você faz. Na experiência fora do corpo, não. O emocional, ele é tão presente quanto aqui, e se bobear, as emoções estão ainda mais afloradas do que quando a gente está acordado. Então, o sentimento de pacificação, de paz, pode ser incrível. A alegria, a euforia, mas também o medo, a raiva, a angústia. Todo o cabedal emocional, ele é muito vívido. Então, uma pessoa, por exemplo, que está fora do corpo, ela também, esse é um ponto muito importante se dizer. No sonho, tudo como é uma faxina cerebral, você recorda apenas do seu dia a dia. Então é provável que durante o sono nosso dessa noite, nós vamos sonhar com o nosso bate-papo, um sonho com o outro, porque fez parte do cardápio diário de vivências e de pensamentos que a gente teve. Qualquer pensamento que você teve, aquele 1 segundo, aquela descarga de adrenalina que você teve, tudo vai voltar nessa faxina cerebral. Já na experiência fora do corpo, não. Quando você tem eventos que ultrapassam o seu cotidiano, já mostra que é saída do corpo. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu sonhei que eu estava voando. Aí você pergunta, fulano, mas nesse dia você pegou avião, você voou de planador, de balão, alguma coisa? Não. Meu dia foi comum, mas sonhar que tá voando é uma sensação gostosa. Também tem emoção. Já não é mais sonho. Ou a pessoa fala, pô, encontrei um parente, É a parece que eu melhor revi aquele meu... Oi? é a melhor sensação que tem, não é? Quando a De gente voar, sonha que sim. não é sonho, tô aprendendo agora que não é sonho, é a melhor sensação. Você quer aquilo toda hora. Sim, sim, é incrível. Ou pensa você que encontrou um parente falecido, que você tá tendo uma conversa com ele e fala, nossa, eu tive um sonho lá com a pessoa que eu tive uma conversa tão coerente com aquele meu parente lá, ele perguntou sobre a família, eu expliquei, mas foi uma conversa com começo, meio e fim. Teve coerência, teve lógica. Pronto. Isso já não é mais sonho. Ou seja, quando você começa a ter eventos que extrapolam o cotidiano, isso já é chamado de projeção semiconsciente ou experiência fora do corpo semilúcida, semiconsciente. Porque nesse momento você já não está mais no seu cérebro, você estava tendo vivências longe dele. Então, por exemplo, tem uma escala de lucidez quando você está fora do corpo. Só rapidinho para as pessoas entenderem. Quando você está com 20%, é basicamente quando você está sonhando ou tendo cenas reais que se misturam com um sonho. Tipo, a pessoa sai do corpo, porque todo mundo sai do corpo todas as noites, aí a pessoa tem uma visão, algo que foi real. Aí ela volta para o corpo sem lucidez, sonha, e aquele sonho mistura
com o que foi real, então é um nível baixíssimo. Quem está no começo nem consegue distinguir o que é realidade e o que é sonho. 40% de lucidez, a pessoa começa a se questionar. Desculpa, a pessoa começa assim, ficar... É a semiconsciência. Então ela tem um evento, tipo, ela tá voando, mas ela não fala, eu tô fora do corpo. Ou ela tem um evento que ela... O semilúcido, a coisa acontece mais clara, mais nítida, mas a pessoa não tem também tanta criticidade para saber o que está acontecendo com ela. 60% de lucidez, a pessoa começa a questionar, peraí, eu tô fora do corpo? Eu tô sonhando ou tô acordado? Quando você começa a ficar muito mais assim, questionador, ficar mais crítico, usando mais a lógica, já mostra que você tá tendo mais lucidez, mais atenção, concentração, você tá mais atento em tudo. Mas você também não pode afirmar que está fora do corpo. Ainda é um tipo de semiconsciente, mas muito mais avançada. Aquela noite que você lembra e você sabe que estava fora do corpo, é 80%. Não, eu estava exatamente como aqui. Estava completamente lúcido, eu sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo, sabe? Então, a pessoa ela não tem dúvida nenhuma, ela volta para o corpo e fala, olha, eu saí do meu corpo essa noite, né? E o 100%, a chamada superlucidez, é quando você está fora do corpo e está mais lúcido do que aqui. Mais inteligente, mais criativo, mais tudo. Você fala, pô, eu tive uma expansão da consciência e quando eu voltei pro corpo, a sensação é que eu emburreci. Parece que tudo que eu estava naquele estado restringiu. Eu fiquei mais burro, mais pobre, mais limitado, sabe? Então existem gradações de lucidez que podem acontecer, variar na mesma noite ou de uma noite para outra. Então num dia você teve 80% e no outro dia você teve 0, não lembrou de nada, sabe? Então Você o tá falando sonho... de não, Não, pode pode falar. concluir. Não, pode concluir. Não, só para concluir, o Pode sonho, concluir. então, ele é mais alegórico, ele é fantasioso, enquanto a experiência fora do corpo, ela é real e, detalhe, pode ser comprovada. Então, um exemplo que eu gosto de dar, a pessoa sai do corpo de madrugada, aí ela vai até um parente ou até um amigo conhecido e vê aquela pessoa assaltando a geladeira, vendo o que ela está comendo, a roupa que ela está vestindo, e ela pode falar, fulano, essa noite você estava comendo, sei lá, brigadeiro às 3h50 da manhã, né, sei lá, com um pijama dourado, com tal, a pessoa fala, peraí, mas como é que você sabe disso? Estava na minha casa, tem câmera escondida, como é que é isso? Então, isso tudo dando exemplo, mas pode ser coisas mais sérias, tá? Você vê algo, quando você volta, você vai checar e aquilo é real. Então, uma coisa é a alegoria, é o onirismo, a fantasia, o outro é a realidade que pode ser comprovada. Você estava Alexandre, no dizendo sobre caso... a Oi, pode só continuar. para não perder, uma coisa que ele Aham, falou que eu achei muito interessante, Renato, é que ele falou da expansão da consciência, né, nesses processos de saída do corpo. Eu me lembro que uma entrevista da acho que Isabeli Fontana, a que é casada lá com uhum, o Di Ferreiro, ela disse que ela tem essas experiências, né, e ela falou que ela usou isso em processos de cura. Ela usou uhum, as práticas, logicamente acompanhada por profissionais, né, mas em processos mesmo de cura e autoconhecimento, que para ela fez muito sentido e foi muito bom. uhum. Então, o que aplica isso, né, que você está dizendo aqui da questão de expansão da consciência. Sim, tem casos de pessoas que É têm a quase morte. terapêutico, né? Sim, é mais comum na experiência de quase morte, onde a pessoa, por exemplo, ela é encaminhada para um local que, de fato, tudo ali é para um bem-estar maior. São energias, cargas de energia mais intensas, mais curativas ou terapêuticas. Tem pessoas que falam, nossa, eu mergulhei num lago de energias e eu estava tão energizado, tão vívido, que quando eu volto para o corpo, de alguma forma aquela energia que eu trago comigo ajuda na recuperação, no bem-estar, no equilíbrio, sabe? Já vi vários relatos assim, de pessoas que foram para, entre aspas, né? Porque não é água, não é um rio, não é água, é Sim. energia, que tem um formato mais fluido, mas que passaram por algum processo assim de cachoeira, de rio, de lago, ou mesmo ela fala, não, parece que eu estava no laboratório, mas tinha um local ali que quando eu entrei, me revigorou, e eu trouxe aquela energia comigo que me ajudou em todo o processo de recuperação. Então, essa energia, ela pode ser usada, assim, para esses processos, mas depende muito da pessoa, porque alguém pode falar, mas espera aí, se existe esse recurso, por que que não, eu estou doente aqui
e eu não consegui sair do corpo, ninguém fez isso para mim, eu fiquei doente tanto tempo, ou às vezes até a pessoa falece assim. Os porquês, os méritos e as condições de que, né, do porquê que um é escolhido, porquê que um vai para isso ou outro, é muito difícil de se dizer, mas que acontecem casos extraordinários de pessoas até que foram clinicamente dadas como mortas, e elas voltam justamente porque essas cargas recuperadoras conseguem reativar, vamos dizer assim, o próprio corpo, conseguem fazer com que, inclusive, ela volte a ter uma vida sem sequelas, tendo uma vida praticamente normal, mesmo antes do acidente que ela teve. Então, a expansão de consciência, em geral, ela não traz tanto processo. Expansão, não sei no sentido que ela quis dizer. Ela Sim. tem uma energia mais de conhecimento, de nova visão, mas é que tem certas comunidades, certos locais fora do corpo que são especializados em processos terapêuticos. Geralmente, a pessoa se sente extremamente bem, pode ser uma super lucidez dessa, né? Fala, pô, eu tava extremamente bem, mas é aquele local, né, terapêutico, curativo, que fez o grande trabalho de trazer aquela carga e favorecer tudo isso. Então, a experiência fora do corpo pode ajudar isso também, a quase morte, alguns processos onde a pessoa tem um estado que ela se sente de fato conectada com o universo, isso tudo são formas de você ter algum tipo de benefício, né, nesse sentido de remissão de algum tipo de problema. A luz Alexandre, no a famosa lu ai, eu tô interrompendo, Renato. Vai, Renato Leandro, não, chegou a pode sua falar, vez. pode falar. Eu tô aqui Não, com a pode minha falar. cabecinha a todo vapor, porque tenho muita coisa pra perguntar. Não, não, pode falar, pode concluir aí. Não, vai você, não. Não, eu nem Não, é que nem é nem que você comecei. comentou ó, sobre a pergunta que você fez em relação ao sonho, né, a Sim. distinção, né, entre, Uhum. na verdade, a a relação que há com o lado emocional, né. A partir do momento em que há um contato e aquilo te afeta emocionalmente, de alguma forma, não é sonho, né, porque o sonho você é mais um observador. Então a gente Isso. pode daí, inferir que a experiência de quase morte, na verdade, ela não é possível ela ser, entendida como um sonho, porque as experiências são emocionalmente muito fortes, a ponto da pessoa voltar e até mudar, de repente, a visão que tinha das religiões, a visão que tinha das religio das enfim, da ideia da criação, enfim, a pessoa volta diferente, ou seja, é um aspecto totalmente em que ela não sonhou, ela vivenciou isso na experiência de quase morte, não é, Alexandre? Claro. Por isso que ela não tem a menor dúvida do que aconteceu com ela. Se perguntarem, mas será que não foi uma coisa do seu cérebro? A pessoa tem completa noção de dizer, não, isso aqui foi algo extremamente vívido e real que aconteceu comigo. Ela não tem a menor dúvida do que aconteceu. A mesma coisa quando a pessoa não teve a quase morte, mas vamos perguntar para alguém que nunca passou por um acidente mais grave. Mas e aí, fulano? Já saiu do corpo? A pessoa fala, não sei, eu tive uns sonhos aí meio diferentes, mas então realmente ela nunca talvez tenha tido uma experiência fora do corpo. Aliás, se estima que pessoas saiam do corpo, tirando a quase morte, tá? Mas pessoas que ou espontaneamente ou através de técnicas, não chega a 2% da humanidade. É muito pouca gente. Claro, se você olhar em 8 bilhões, 2% são muitos milhões. É. Mas no todo ainda é muito baixo. Muito baixo. E é de fato um fenômeno complexo. A grande maioria das pessoas passa a vida toda sem ter uma única experiência onde ela pode bater o pé e dizer assim: eu saí do corpo, eu me vi deitado na cama, ou eu encontrei fulano, eu fiz aquilo, eu atravessei uma parede. Quase ninguém faz isso. Por isso até que a gente não percebe tanto na nossa sociedade que esse tema ele é oculto, ele é meio um tabu. Ninguém vive falando aí do nada em sair do corpo, né, ou ter esse tipo de coisa, nem culturalmente, nem em folclore. É muito pouco, porque realmente muito pouco pessoas passam por isso. E quando alguém fala, poxa, eu já tive uma saída lúcida, eu sempre falo, ó, parabéns. Você está numa minoria da humanidade que às vezes você nem deu valor ainda. E é uma coisa para se valorizar. Olha, eu estou dentro de uma minoria. Não é que você é melhor ou mais especial que os outros, não é isso. Mas por alguma razão você tem algum potencial, você pode desenvolver isso mais rápido que outras pessoas, se você um dia quiser. Porque espontaneamente, ou num caso assim, é muito raro acontecer.
Então, a saída do corpo, né, é considerado um fenômeno natural. Como eu disse aqui, todo mundo ao se dormir sai do corpo, só que não sai lúcida. A grande maioria fica ou dormindo acima do próprio corpo, sem fazer nada. Inclusive é o chamado efeito beliche, quer dizer, você está fora do corpo e você olha alguém dormindo, tá o corpo dela deitado ali embaixo, e logo acima está a réplica, aquele corpo sutil, aquele corpo translúcido, também dormindo. É como se fosse uma beliche, sabe? Um corpo em cima do outro, e não faz nada. Ou Sim. alguns até podem ficar ali achando que está limpando a casa, achando que está trabalhando, indo ao supermercado. Ela vive roboticamente, fazendo ações automáticas e completamente inconsciente. Isso são tipos de experiências fora do corpo. Então, sair do corpo, todo mundo sai. Agora, com esse grau de lucidez, afirmando que não é um sonho, aí já muda de figura, sabe? Por isso que muitas pessoas, quando elas descobrem, né, os benefícios e a importância da saída do corpo, que também tem os benefícios da experiência de quase morte, aí muda de figura. Aí muita gente, né, quer aprender a fazer. No caso de experiência quase morte, existe assim, é a pessoa que decide por voltar? Existem relatos assim: "Não, eu decidi, eu tinha a opção de ficar", porque deve ser uma coisa maravilhosa, quando a experiência é boa, né, porque eu imagino que tem as experiências ruins também. Mas Sim. assim, é uma decisão da Aham. pessoa voltar ou é uma decisão que quando a gente tá no terror, a gente quer voltar logo, né? A gente quer correr da Sim. situação. É ótima pergunta. Em geral, a grande maioria das experiências de quase morte, elas são positivas. Que a pessoa vê um túnel de luz, ela encontra um ser de luz, né, o chamado guia, mentor ou amparador. Ela conversa com ele, existem respostas, tem memória de vida passada, ela revê a própria vida do início ao fim. Então, a grande maioria desses casos é tudo positivo. Inclusive, um ponto que é muito marcante nesses relatos é a sensação de paz. Mas não é assim uma sensação qualquer. Eu já tive essa sensação, né, de pacificação, que é algo assim, arrebatador, assim, é, é um estado de paz e de equilíbrio tão intenso, é tão assim, esmagador no bom sentido, que não tem nada na vida humana que se compare a isso. E é incrível quando você tem essa sensação e você volta para o corpo e geral, quando comigo acontece, logo que eu volto pro corpo, geralmente eu fico assim 5, 7 dias com aquela sensação de paz, assim, que sabe, que nada me irrita, nada me tira do eixo, sabe? Você fica, a pessoa fala, você fica zen, você fica um Buda, é tipo isso aí, você volta com aquela sensação tão forte, e na quase morte também acontece muito isso. Não só de voltar, mas durante o processo, é uma paz tão absoluta, essa paz é tão incrível, que a pessoa fala, não, eu não quero voltar pro meu corpo. Por quê? A pessoa não sabe que ela está passando por uma quase morte. Ela não sabe se o corpo dela já morreu ou não. Ela não quer nem saber, na verdade, do corpo físico. Ela tá nem aí para mais nada. Só que na maioria dos casos, quando são positivas, a pessoa não tem opção de voltar. Simplesmente é comunicado: olha, fulano, legal, você viu tudo isso aqui, né, maravilhoso, mas é o seguinte, agora você precisa voltar para o seu corpo. Então, eu sempre repito que a frase mais dita da EQM é: sua missão não terminou, você precisa voltar. E aí cada um reage de um jeito diferente. Alguns querem barganhar, alguns começam a brigar, alguns se revoltam, falam, não, eu não vou voltar para o meu corpo. Olha, mas você tem que cumprir, não interessa. A pessoa, ela quer ficar naquele estado, ela quer ficar com aquelas pessoas, naquele local. E quando não é dada a opção, mesmo que ela resmungue, mesmo que ela tente negociar, não interessa. De repente, em questão de segundos, ela acaba voltando para o corpo, já se percebe aqui. Muitas, ao se voltarem para o corpo, ficam revoltadas, assim, né? Poxa, eu não queria voltar, eu não queria pensar na minha vida, eu queria estar naquele estado. Agora, há uma minoria que para esses é dado geralmente a opção do tipo, olha, fulano, é o seguinte, o que que você quer? Você quer ficar por aqui ou você quer voltar para a vida humana? E é importante entender que seja qual for a opção dela, é uma opção sadia. Porque nesse caso, porque assim, a quase morte no geral é um chacoalhão da vida, sabe? Alguma coisa desviou da missão de vida dela, e a quase morte vem para dizer assim, ó, fulano, acorda, tem essa outra realidade, você tem um propósito, você tem uma missão lá na Terra,
sabe? Sim. Acorda, sabe? Tipo um tapa de luva na cara. E a pessoa volta toda impactada. Já nesses casos onde a pessoa escolhe voltar ou não, é o contrário. É quando a quase morte é, vamos dizer assim, é um brinde, é um prêmio no sentido, olha, você pode optar por fazer a sua passagem agora ou adiar para depois. E se a pessoa escolher não voltar para a vida humana, não é tirar a própria vida, né? Não quero falar aquela palavra, Sim, porque no YouTube às vezes é sim, chato, mas não é você tirar a própria vida de uma forma negativa, não. Qualquer opção, ela é bem-vinda. Porque a missão, o propósito já foi satisfatoriamente cumprido. Quando, é claro, a gente fala que a quase morte, porque foram aqueles que escolheram, nesse caso, voltar, mas com certeza tem muita gente que escolhe não voltar. Agora, quando se volta, geralmente por questões de afetividade, pelas pessoas que ela ama, que ela quer conviver mais, às vezes para criar um neto, ou uma obra inacabada, tem algum motivo, aí chama isso de fixador existencial. O fixador é assim, o que te fixa na vida humana? Aquele fixador é importante porque se não tiver aquilo, a pessoa fala, ah, meu amigo, nada me prende mais aqui, sabe? E fixador é algo que é muito particular. Para alguns pode ser uma coisa completamente boba e para outros, né, é algo que pode ser uma tarefa ainda enorme que ela queira cumprir. E quando a pessoa volta, então ela retorna com uma tranquilidade, sabendo, entendendo tudo, sabe? Agora, você citou, né, Michele, a questão da experiência negativa. Se estima que entre 10 a 15% das experiências de quase morte tem um cunho negativo, tá? E quando eu falo negativo, é assim, é desde a pessoa se ver perseguida, ou em vez de locais paradisíacos, ela está num local que é uma penumbra, locais que são quase purgatoriais, cidades cinzentas, ou florestas amedrontadoras, sabe? Com seres muitas vezes falando, né, debochando, falando obscenidades assim absurdas. Então é todo um contexto que a pessoa se sente mal, naquele local que às vezes tem um cheiro horroroso, tem uma energia viscosa, uma coisa, sabe, ruim, negativa. E a pessoa fica, o que está acontecendo, né? Eu tô no inferno, eu tô sendo xingado, ofendido, perseguido, por quê? E tem outro caso também dessa experiência negativa, que é a chamada dimensão do vazio, onde ela fica num local que é praticamente um universo inteiro, onde não existe nada. Ela sente que ela está no meio do infinito, mas não tem estrela, não tem planeta, é ela sozinha, solitária. E muitas vezes a percepção de passagem do tempo ali é gigante, ela fica como se fosse muito tempo ali. E aquilo dá um tédio, dá uma sensação de desamparo, que muitos consideram uma aflição gigante. Por isso tem uma experiência também chamada negativa, né? Até o termo técnico não é experiência EQM negativa, é EQM aflitiva. Sim. E existem até casos de experiências mistas, onde a pessoa sai do corpo geralmente na experiência negativa, né? Tem esse processo todo de ser ruim, né, de estar mal, e de repente vem um mentor, um amparador e a resgata de lá e leva para um outro local mais equilibrado, conversa com ela, aí muda para algo positivo, sabe? Então, essas experiências, tanto as mistas quanto as negativas, estima-se que seja aí 15%. E eu sempre digo que se estima porque nem a experiência, quando é positiva, as pessoas ficam de bico calado, né? Para não ser rejeitada, para não. O que vão pensar de mim? E na experiência Exato. negativa, mais ainda. Fala, pô, vão me julgar, vão falar que eu sou um pecador, que eu sou uma pessoa que não tenho valor nenhum, que eu vou pro inferno. Então a pessoa, quando muitos têm, ficam ali caladinhos. Então é uma estimativa um pouco vaga, né? Pode ser que o número seja meio a meio, não sei. É difícil dizer, mas que tem muitas pessoas que passam por tudo negativo, isso tem. E isso mexe muito com o emocional dela, né? É por quê que eu. Quer dizer que se eu morresse agora, eu ia ficar aqui, eu ia passar por isso, então tudo isso acaba sendo complicado para aquela pessoa, né? A pessoa não, a pessoa fica assim, né, a gente entra naquela pilha assim, né, eu tô atraindo esse tipo de energia, tô atraindo esse tipo de ser pra minha vida, o que que eu fiz, né? Porque dizem Sim, que tudo é afinidade, então que tipo de sim. afinidade, né? Acho que é por isso Olha, também que as pessoas não falam: "Ai, eu acho que eu vou ficar quietinha". sim, mas como eu sempre digo, é importante frisar, a experiência negativa não é porque é uma pessoa realmente negativa,
é porque ela precisa acelerar as renovações que ela precisa na vida dela. Porque aquele que levou um chacoalhão com a experiência boa foi um chacoalhão mediano. Ela precisou levar às vezes, aquelas burdoadas ou ver aquela realidade para ela voltar para onde ela precisava, emocionalmente e de princípios e tudo mais. Quando a pessoa está uma vida realmente negativa, quando ela está derrapando e está errando demais, essa experiência vem para justamente dar, não é que dá medo, mas dizer assim, olha, se continuar desse jeito, você vai ficar na pior, você vai ficar no fundo do poço quando a morte chegar. E aí a pessoa tem que, por isso que muitos voltam mudando a vida toda, mudando amizades, mudando tudo, porque ela fala, não, aquele padrão que eu vi não é o meu, eu não quero para mim aquilo é horrível. Então eu tenho que mudar o máximo que eu puder, vou ajudar pessoas, vou estudar, sabe? Ela muda drasticamente a vida, na maioria dos casos, porque ela entendeu o recado, tipo, ó, a coisa aqui tá feia, eu tô errando demais, eu tô bobeando muito e eu não quero ir para lá, para esse local, entendeu? Então não é um demérito, não é, pelo contrário, às vezes é até mais positivo, mais produtivo para a pessoa ter uma EQM negativa do que só ficar lá na paz, revendo seres, sabe? Evolutivamente falando, a negativa pode ser mais impactante. Dos casos que você tem contato, Alexandre, Eu vou contar aqui uma é, coisa que já é, tinha hã. não, fala aí, pode Não, falar. é uma coisa engraçada. Não, porque das experiências negativas eu nunca tive experiência quase morte, né. Mas já Aham, me aconteceu uma experiência aterrorizante que eu estava no meu quarto, eu me vi fora do corpo, olhei pra cama, meu marido estava ali. Aí na hora eu pensei: "Nossa, que desperdício, eu tô fora do corpo, tô dentro do meu quarto". Só que eu não estava completamente fora do corpo. Eu tive a impressão que parte de mim estava, né, e, por exemplo, a minha cabeça não estava. Todo o meu corpo eu tive a impressão de que estava e minha cabeça não, minha cabeça estava no corpo. Aí eu olhei na porta, o meu marido entrou, em espírito. Ele deitou, uhum. entrou, deitou, voltou para o corpo, só que veio um ser que junto com ele, que entrou na sequência, e ele me atacou. E eu não conseguia olhar o rosto. E foi aí que eu me dei conta de que a minha cabeça estava presa. Por quê? Eu me defendia com as pernas, eu chutava ele, mandava ele embora. E aí até que teve um momento que eu voltei, né, eu voltei. Alexandre do céu, eu estava desesperada, apavorada. E eu tentava chamar meu marido e não conseguia. E aí no dia seguinte, meu marido falou: "Nossa, mas você estava tão agitada à noite". Eu falei: "Eu gritei", porque no desdobramento eu gritava muito, e tentava, mas eu me sentia meio que sufocada, sabe. Ele não me deixava gritar. Aí meu marido falou: "Você não gritou, mas você resmungou muito". Mas aí eu falei: "Quando isso acontecer, me acorda, me acorda". Eu fiquei Sim. aterrorizada. Aterrorizada, eu não sei nem como aquilo foi embora. Eu só sei que ele foi, e eu voltei. Mas a Uhum. minha sensação era, a minha cabeça estava no meu corpo. As outras extremidades não, mas a minha cabeça estava. Olha, o seu relato é muito preciso com essa saída do corpo. Por quê? Você passou por um fenômeno chamado de catalepsia, ou paralisia do sono. Quando a pessoa está relaxando, ou quando ela está dormindo, quando ela está acordando, se percebeu na prática que a última parte que se desliga do corpo é a cabeça. É justamente os pés e os membros, né, que começam a sair do corpo naturalmente quando a gente está dormindo, apagando. E o último que desliga é a cabeça. Mas quando você ganha lucidez nesse desencaixe, que geralmente leva segundos para esse desencaixe acontecer. Quando você acorda ali, é a paralisia do sono, que você não consegue gritar, você não consegue mexer. Em muitos casos, quando a pessoa está nesse estado, ela consegue já, por estar desencaixada quase completamente, visualizar o que tem no quarto. Inclusive, tem casos de pessoas que antigamente associavam a catalepsia, diziam que era um espírito doentio, era um demônio que ficava deitado em cima da pessoa, que não deixava ela sair. Por isso dava aquela angústia de querer movimentar e não fazer. Isso é folclore, não tem isso. Mas o que a gente estava falando, por exemplo, sobre o sonho, é o seguinte: também existe dentro do sonho a questão do pesadelo. O pesadelo
todo mundo passa por pesadelo todas as noites, de forma curta. A gente sonha o sonho comum e também um sonho pesadelar. Mas quando a vivência é extrafísica, já não é mais pesadelo, já aí são seres doentios, né, os espíritos doentes, que podem influenciar na gente. Tanto que quando o pesadelo, você está num estado pesadelar e você acorda, aquilo passa, aquilo cessa. Mas quando é um ataque como esse extrafísico, a pessoa acorda e ela continua com a sensação de ter algo no ambiente, ela se sente pesada, ela sente uma aflição que não vai embora. São outros processos que já mostram que também não é mais pesadelo. E assim, o que você passou é algo até comum. Talvez o desespero seja porque você não conhecia o tema ou não sabia como se defender, mas existem várias técnicas para você se blindar e não deixar com que esse tipo de coisa aconteça. Porque realmente, se for pelo instinto, né, você quer chutar, você quer brigar, você dá soco, mas meio que não resolve muito, Não, sabe? eu não Não sabia, não, resolve eu não nada. sabia como me defender. Eu não sabia. Eu Isso. conhecia o tema, já tive outras experiências, mas aquela situação ali, ele me puxava. Eu tinha a impressão que ele me Sim, sim, puxava. E aí, sim, não, eu falei ainda no dia seguinte eu falei: "Renato Leandro, eu chutei uma assombração, não sabia o que fazer com ela". Mas aí as pessoas ficam: "Ai, pensa em Jesus, faz uma oração". Mas que você pensa? Meu coração quase parou. Você não pensa nem sim, que Jesus existe. sim. E Mas eu tem fiquei técnicas para amedrontada, porque fazer aí isso. você quando você Sim, volta, você olha para o ambiente e você fica ali, né, parece que tem técnica aí, ó. tem Então, técnica. Bom sobre essa saber. questão da técnica, Alexandre, você comentou, que, depois de tantos anos, né, são décadas de trabalho, de pesquisa em relação ao fenômeno da EQM e a saída do corpo, né, a chamada viagem astral e outras nomenclaturas, existem, eh formas de aprendizado dessas práticas? Como que você, desenvolveu o seu treinamento? Teve alguma pessoa em especial que orientou? Existe algum instituto, existe alguma instituição que cuida desse aspecto do treinamento, como você bem falou, sobre, essa chamada Uhum. viagem astral, a saída do corpo, né, e esses outros fenômenos? Sim, o autor que mais me impactou, que foi o grande norte, no meu caso, foi um autor chamado Valdo Vieira. Ele foi inclusive parceiro do Chico Xavier por uns 10 anos, eles foram parceiros, Exato, escreveram obras juntas, psicografadas, exato. e o Valdo justamente, ele acabou se tornando uma persona não grata no meio espírita, porque ele começou a falar nos centros: "Olha, por que depender de médiuns que estão sujeitos a erros e distorções, quando a gente pode ensinar as pessoas a ter a experiência fora do corpo e ela comprovar por si próprias?" Quer dizer, ele queria uma reforma que tirasse o médium, que é o intermediário, que ensinasse a experiência pura. E entre todos os pesquisadores da saída do corpo, o Valdo ele é realmente o maior. Ele escreveu um tratado de quase 1000 páginas sobre o assunto. Muito do que eu vivenciei primeiro, eu fui descobrir que estava escrito depois, sabe? Ah, peraí, eu já passei isso aqui. Só que estava lá o nome, a descrição exatamente do que eu tinha vivido. Então, eu considero o pesquisador mor, né? Eu fui voluntário do grupo dele por muitos anos, né? Eu me desliguei porque eu vejo que ali tem muita teoria e pouca prática, tanto que tem gente que dá curso de saída do corpo e nunca saiu do corpo, sabe? Tem umas incoerências assim. Enfim, foram vários processos que foi me desgostando do grupo, né? O grupo acabou se Só distanciando da desculpa, saída Alexandre, do... te Sim, interromper, mas só para fazer um parênteses aí, porque o Valdo Vieira, ele tinha o trabalho dele, em Foz do Iguaçu, não era? Ou era próximo de Foz do Iguaçu? sim, Foz do Iguaçu. Inclusive, eu me É mudei a para sua Foz, cidade, não é? sim, em função desse trabalho que é feito aqui, né? Ah, perfeito. Mas o grupo, como quando se perde em questões políticas, em fogueiras de vaidade, né? Aí o Como grupo, tem, tanto que o né, grupo, normalmente, né, há em infelizmente, sociedade, né, então quando se reúnem, né, então ali tem uma amostragem, né, da um sim, reflexo, né. sim. Tanto que o grupo dele aqui, já sabidamente, eles sabem que o grupo aqui está morrendo lentamente, né? Porque não entra jovem, porque eles fazem questão de falar de forma difícil, técnica demais. Eu também não fui muito bem visto por falar de forma aberta, por falar com termos que todo mundo entende. Então, quando você quer ser muito elitista e quando você começa a ter umas certas posturas, você vai realmente
fazendo o trabalho ficar menos aberto, né? E o meu objetivo sempre foi divulgar. Eu sempre fui um divulgador nato desses assuntos, desde sempre, assim. Eu e minha mãe, nesse ponto, a gente sempre combinou muito. Falou, não, esse assunto é muito sério, vamos divulgar para todo mundo. Mas tem Tá gente que muito não quer divulgar, quer ficar um grupo fechado, sabe? Quer ficar uma coisa mais só para aquelas pessoas ali. Então, e quando eu comecei aí em podcasts, ainda era voluntário e mesmo o grupo estando, né, ano a ano diminuindo e morrendo, ainda assim, né, continuava sendo cerceado, não tinha apoio, o que eu queria fazer não conseguia. Então, chegou uma hora que eu falei, olha, eu quero expandir e divulgar, as pessoas não querem, né? Então, mas assim, eu sou muito grato pelos anos que eu fiquei lá, pelo que eu aprendi, mais grato pelos conhecimentos que eu pude ter, especialmente com o Valdo, né? Pelos livros que ele produziu. São livros, alguns são muito técnicos, realmente nem todo mundo consegue encarar, porque o Valdo também queria ser estritamente assim científico ao máximo, mas muito do conteúdo que ele produziu é muito relevante ainda hoje. E ninguém, nem alguns autores americanos chegou ainda perto do que ele faz. Então, eu fui estudando, desenvolvendo e trabalhando com esses assuntos, mas assim, tanto que quando eu saí do próprio grupo dele, eu fui, né, que não faz tanto tempo, assim, faz menos de um ano. E eu comecei a desenvolver, como é que eu posso acessar mais pessoas, né? Como é que eu posso abrir esse assunto para ficar de forma maior? Tem várias pessoas que também fazem isso, né? O Saulo Caldeirão faz há muito tempo isso de divulgar, o próprio Wagner Borges, tem vários, né, várias pessoas e youtubers aí que falam desses assuntos e que eu respeito muito, são pessoas muito positivas, né? Não concordo também com tudo, mas é assim, tá tudo certo, eles fazem o que eles podem para divulgar, para abrir o assunto. E eu fiz, inclusive, criei um curso, né, chamado Experiência Fora do Corpo. Eu, o grupo, assim, as aulas completas vai passar de 50 horas, né? Então eu pude fazer um compilado do que é o principal, né, que o grupo do Valdo não divulga, coisas que estão de fora. Então eu deixei um curso com a minha cara, deixando o mais próximo possível do que é o essencial. Então veja, não é 50 horas de ingestão de linguiça, não. Cada aula, pensa assim, 2 horas de aula com profundidade, sabe? Porque tem muito assunto, não é em 2 horas você fala tudo sobre saída do corpo, sobre quase morte, não, é profundo as experiências, os conceitos, tudo que, e tudo legal, tudo é na prática, não é só filosofia, não é algo subjetivo, é um conteúdo que você dá e fala, ó, fulano, você pode fazer e comprovar, e muitos vão lá e conseguem comprovar realmente, sabe? Então, há um compêndio, assim, uma estrutura de conhecimento muito intensa. Então, eu consegui, vamos dizer assim, condensar ali em 20 aulas para passar mais de 50 horas e as pessoas poderem, qualquer um, desenvolver. Porque a quase morte ele é forçada. Você não vai escolher ter um acidente de carro, um derrame, né? Mas sair do corpo, você pode aplicar técnicas e ter experiências das mais variadas, tanto de encontrar seres luminosos que te passam mensagens incríveis, até o que a Michelle falou, de pessoas ali, né, que tentam, de alguma forma, parece que, né, ir acima de você, tentar te atacar, Te mas ataca. te ataca. Só que nada, por isso que às vezes é legal você fazer um curso, porque você fala, mas nessa situação o que eu faço, né? Existe, por exemplo, uma aula Chuta. do curso, chuta, não dá, né? Tem uma aula do curso que eu falo sobre projeções assistenciais, quer dizer, como é que você sai do corpo, primeiro, para se ajudar, para ajudar os outros e para tirar assediador, tirar espírito doentio. Que a pessoa fala, pô, mas tem um espírito lá que, sei lá, eu sinto na minha casa, sempre me ataca, como é que eu faço para retirar essa consciência de, né, da minha família, do meu meio? Então, na aula a gente aprofunda, ó, tem esses procedimentos, essas técnicas, para a própria pessoa ter autonomia, para ela poder fazer tudo de uma forma do seu jeito e com a velocidade que ela quer. Se você quer uma coisa mais rápida, você consegue fazer. Porque tem gente que fica aí, às vezes, fazendo desobsessão 50 anos e está quase igual, né? Não muda nada. Só muda a consciência, mas ela nunca de fato consegue tirar aquele padrão da vida dela. Então, eu estou pesquisando ainda mais atualmente, porque eu estou fechando, né? A gente vai lançar dia 8 de abril o módulo ao vivo, né?
e as aulas gravadas também, então a pessoa pode ver tanto ao vivo quanto gravado. E é um meio de poder dar o resumo, por incrível que pareça, né? É de dar o melhor, o suprassumo do assunto para as pessoas entenderem. Porque o fenômeno da saída do corpo, ele é complexo e não tem uma receita de bolo. Se alguém perguntar, ó, fala uma técnica para sair do corpo, eu posso dar algumas que são mais populares, são mais, normalmente as pessoas têm mais sucesso, mas infelizmente, ou não existe uma técnica universal, que se todo mundo fizer vai sair, ou se existir a gente não descobriu ainda, né? Ou a gente precisa ter uns entendimentos maiores para poder, às vezes, desconstruir uma vida toda, né? Porque já pensaram que se a gente Sim. dorme 8 horas por dia, é 1/3 da vida jogado fora? Da vida. É verdade. 8 horas. 24 horas do dia. Você dorme 8 horas, é 1/3 da vida. Então, uma pessoa que vive 90 60 anos, 30 anos dormindo, né? Exato. Pensa, 90 anos, 30, ou vamos colocar 60 anos, né? Ter 60 anos, 20 anos dormindo. E Sim. quando você vai trabalhar a saída do corpo, você tem que mudar todo o padrão de mentalidade que você tem. Porque a maioria de nós pensa, nossa, eu tô cansado, eu vou o quê? Deitar e apagar. Talvez seja o maior condicionamento que o humano tem. Eu vou deitar e vou apagar. A pessoa acorda depois de uma noite que ela não lembra de nada. Ela fala, puxa, que bom, tive uma noite boa, apaguei a noite toda. Então, para você mudar, às vezes, Cansei. anos pensando isso, Passear, na verdade. a pessoa vai ter que ter um trabalho de pensar diferente. Pensar, olha, eu posso deixar o meu corpo dormindo, mas eu quero fazer outras coisas. Eu não quero ficar 20 anos, 30 anos apagado. Entendeu? Então, para fazer isso, alguns podem fazer em alguns meses, outros podem levar poucos anos. Talvez um outro indivíduo leve 5, 10 anos, eu não sei dizer. Depende de cada um. Cada um tem o seu ritmo, tem os seus ritmos. Agora, todo mundo pode reconfigurar, vamos colocar assim, não é nem o cérebro, reconfigurar a tua consciência, em dar valor naquele momento que você vai dormir e ver o quanto tempo isso leva, entendeu? Agora, é interessante porque quando a gente começa a focar em querer ter experiência fora do corpo, o chato é que você não consegue se sabotar. Sabe por quê? Se alguém fala assim, ó, Renato, Michele, vamos agora fazer, sei lá, um trabalho de autoconhecimento. Só que daqui a pouco você fala, poxa, mas eu tive um problema aqui na família, eu perdi a hora, não sei o quê. Você pode dar um monte de desculpa. E realmente pode acontecer coisas assim. Agora, dormir todo dia, você não tem como não dormir. Se você vai dormir, você não pode falar, pô, eu não tive tempo de aplicar técnica hoje. Como não teve tempo? A não ser que tudo bem, você foi dormir 2 da manhã e precisava acordar às 6. Ok, você queria aproveitar porque você ia ter pouco tempo para dormir. Nesses casos, ok, é uma exceção. Agora, você vai deitar no seu dia a dia, com as suas horas de sono normais, não tem tempo para aplicar técnica para sair do corpo, quer dizer, não tem essa desculpa, entendeu? Então, a pessoa que quer, por outro lado, ela vai poder ter o quê? Todo dia, ela não vai ter falta de tempo. É só ela deitar, fazer os procedimentos, aplicar, testar por si própria e ver se funciona ou não. Então, é legal que essa desculpa também de não tenho tempo, ou a vida tá corrida, não dá. Todo mundo vai dormir, entendeu? Eu preciso dormir, não vai dar Não para fazer cola. projeção de Uma sono, coisa que eu Uma Manda coisa lá. que eu vejo que é muito comum é que as pessoas, elas pensam assim, a saída do corpo é uma habilidade do médium somente, e não, ainda que elas entendam que qualquer pessoa saia do corpo, para elas só o médium vai lembrar. Então você está me dizendo aqui que todos podem, sem exceção, inclusive ter a lembrança da saída do corpo, né. Eu não preciso ter uma Claro. habilidade mediúnica desenvolvida. Vamos colocar assim, a palavra médium, nesse Tem isso. caso, ela não se aplica muito bem. Por quê? Existe o seguinte, uma palavra mais adequada seria parapsíquico. O parapsiquismo seria um sinônimo de Tá. sensitividade. Porque olha só, a mediunidade significa que você faz a ponte entre a vida e a vida extrafísica, a vida multidimensional. Mas existem várias modalidades de mediunidade, né? E a mediunidade é muito também ligada ao processo de incorporação, quando alguém influi sobre você e você dá passividade para que aquele ser utilize o seu veículo, utilize o seu corpo físico para se manifestar. E na saída do corpo, isso geralmente não acontece.
Por isso que a maioria dos médiums não consegue sair do corpo. Ele é bom de ver, ele é bom de escutar, quer dizer, clarividência, clareaudiência, ele é bom em dar passividade, que é incorporação, mas a faculdade de sair do corpo, a minoria tem também. Então, todo mundo, a princípio, tem algum nível de sensitividade. Todo mundo. Mesmo seja aquela pessoa mais intuitiva, do tipo, olha, eu fui fazer tal coisa, eu não senti que estava esquisito. Isso já é um tipo de parapsiquismo, já é uma leitura de energia, às vezes, inconsciente da pessoa, sabe? Então, quando você fala assim, pô, eu vou fazer, não vou, tudo isso já é um pouco de fenômeno. Agora, a pessoa, na adolescência, por exemplo, escutava vozes, ou tinha essa catalepsia, essa paralisia do sono, vivia acordando com a sensação de queda. Esse tipo de pessoa geralmente tem mais predisposição a desenvolver. E quando você fala em saída do corpo, geralmente você nem sempre tem a participação de outros seres, entidades ou espíritos envolvidas nisso. Geralmente é um processo da vontade própria da pessoa, que ela... Porque veja, uma pessoa que está obstinada, não, eu vou sair do corpo para ver isso, para fazer aquilo, ela nem precisa de ser extrafísico, de espírito no meio dela, ela sozinha consegue fazer, porque é o desejo, a vontade, a intenção dela que é muito forte para aquilo, sabe? Por isso que é difícil dizer a palavra médium, vamos pensar numa pessoa que está mais predisposta a isso. Pra vocês terem uma ideia, aqui é um termo mais técnico, tá? Mas vamos entrar que é legal falar. Existe uma diferença entre dois termos chamados animismo e parapsiquismo. O que é animismo? É quando você faz algo pela sua vontade, pelo teu autocontrole, pelo teu domínio. Isso é o animismo. Tem alguns viés espíritas que falam que animismo é quando você acha que recebeu um espírito, mas não é esse sentido. Estou dando uma outra conotação para animismo. São os fenômenos e ações executadas pela sua vontade. Ânimos, né? Animismo de ânimos, que é alma, que é vontade, que é intento. E parapsiquismo é mais o processo que, aí sim, mais ligado à interação com outros seres. Então, por exemplo, quando uma pessoa, às vezes, ela vai escrever algo, quando ela é inspirada por ideias, por energias que vêm de fora dela, isso é mais parapsíquico, é mais sensitivo. Ela serviu mais de antena, como um receptor para algo que estava além dela. E o animismo não é mais um processo da vontade dela. Então, por que eu estou falando isso? Digamos que uma pessoa vai sair do corpo. Ela conseguiu espontaneamente, sem aplicar técnica nenhuma. Muitas vezes, aquele fenômeno foi 80% parapsiquismo, quer dizer, teve seres que ajudaram ela por trás, que favoreceram a saída do corpo, ela não fez nada. Aconteceu espontaneamente. Esse espontâneo parece que é acaso, mas não é. Às vezes deu um trabalhão pra caramba para conseguirem tirar você do corpo. E conseguiram e você ficou lúcido. Então, foi 80% mérito de agentes externos, de outros seres extrafísicos, e 20% teu, da tua predisposição, da tua vontade e tal. E muitas vezes é o contrário. A experiência pode ser 90% anímica. Você aplicou a técnica, você usou sua vontade, e 10% foi algum ser que estava ali ajudando, ou a energia do ambiente que favoreceu, entendeu? Então a experiência ela pode ser tanto de base anímica, pela sua vontade, quanto de base parapsíquica ou sensitiva, onde você não fez tanto, mas acabou dando abertura e se predispôs para que outros te ajudassem a ter uma experiência. Isso vale para tudo, tá? Tive uma clarividência. Clarividência pode ser. Quanto que é por cento? Às vezes a pessoa quis ter, mas foi meio a meio, metade anímico, metade parapsíquico, entende? Então, quando você vai analisando os fenômenos e as ocorrências, tem que ver o quanto que era da vontade, o quanto que foi espontâneo. Então, tudo isso envolve o quanto que você teve de participação naquilo que aconteceu contigo. Entendeu? Deu para entender ou ficou meio... Ficou legal, ficou bem claro, né? Porque essa coisa do Não, ficou animismo, né? claro, ficou claro. Essa coisa do animismo você A gente colocou que vive normalmente brincando com animismo. a gente fica brincando, realmente, olha, eu acho que aquele médium ali não recebeu aquela mensagem ali não, acho que aquilo é Isso. mais É animismo, anímico. né? Isso, tem esse Anímico, ou viés. seja, na Isso. verdade, o sentido acaba sendo o mesmo, né, Alexandre? Porque de vontade própria, muitas vezes, o médium acaba colocando ideias que são particulares suas, né? E aí acabam se misturando até com as ideias, né, de
de um espírito e tal. Sim, sim. Bom, a Michelle vai ficar brava comigo e tal, mas é que a gente já está caminhando aí, já, né, para nossa, né, para nossa reta final. Ai, meu E Deus, você não vai fazer pois isso. é. É, então. Não, não, mas não, ó, É, a gente não vai pedir nenhuma história para Alexandre que mais impactou ele numa experiência quase morte. não, isso não Ele tem pode faltar, relatos né. incríveis. Uma, só uma curtinha. Vamos E uma aí ele curtinha finaliza então. com o curso dele, falando do curso dele, convidando o pessoal a participar. Ah, maravilha. Tá, Beleza. pode ser. Olha, tem experiências que realmente são impactantes. Lá no Dimensão Mental é assim, eu procuro focalizar nos relatos que são mais fora da curva, que são mais extraordinários, né? Porque mesmo aquela experiência mais basiquinha, para quem passa já é incrível. Você passar por um túnel de luz, né? Você ir por, enfim, tudo que acontece, mesmo a experiência clássica já é impactante. Mas tem experiências que são ainda mais incríveis, que são as chamadas extraordinárias ou experiências excepcionais. Uma que me marcou muito foi do Jeffrey, um americano, que ele estava dirigindo com a família, né? E aí ele fala, olha para trás, né? Olha o filho que estava ali brincando, né? Não lembro se era um joguinho. Olhou para o bebê dele que estava no banco de trás, e olhou para a esposa e pensou, poxa, né? Como eu sou uma pessoa feliz, tal. Enfim, aquele sentimento de gratidão. Mas logo depois nessa viagem parece que ele dorme, ele não sabe o porquê explicar se ele dormiu, o que aconteceu. Mas o carro perde o controle, ele acha que ele dormiu, né? E o carro bate e de repente ele fica tudo confuso, mas ele acorda, né? Com dor, muita dor. Ele percebe que o filho de trás, que era um pouco maior, devia ter lá pelos 10, 12 anos, estava gritando muito desesperado, né? E ele consegue perceber que a esposa e o filho, bebê, tinham partido, né? E aí ele fica ali tentando, confuso, tentando se desgrudar e tal, mas de repente surge uma luz, né? Uma luz muito forte no ambiente. Ele percebe que a esposa, então, recém-falecida, já estava ali completamente lúcida, e ela falou para ele: olha, você não pode morrer, você tem que voltar pelo nosso filho, você precisa, ele não pode ser órfão, você precisa lutar contra, você precisa, sabe, se manter vivo. Quando ela falava isso, de repente ele acaba saindo totalmente do corpo, e ele passa então a, de repente ele surge num ambiente completamente lindo, assim, um ambiente que ele fala que a grama era viva, tudo ali era de um esplendor assim incrível, né, maravilhoso. E naquele ambiente, então, eles convidam ele a entrar numa espécie de piscina, um local assim que tinha uma energia diferente. Quando ele entra ali, ele se sente completamente assim, como é que se diz, aceito, uma sensação de muita plenitude em tudo, né? Surgem até algumas pessoas, né, que brincam ali com ele se sente completamente em casa, totalmente energizado, numa paz absoluta, assim. Só que, de repente, ele sai dali e ele é convidado aí para uma espécie de corredor. E aí, quando ele vai naquele corredor, ele entende que tem alguma coisa diferente ali. E quando ele veja, um ambiente que era bonito, de repente tudo muda, né? E no final daquele corredor, quando ele chega lá, o que ele encontra? O bebê dele num carrinho, né? Eu digo que foi marcante porque imagina, né, um pai que acaba de perder o filho e de repente encontra aquele ser que ainda era um bebê, né? Que ainda era muito jovem, e ele pega o bebê, né, meio que chorando, falando, poxa, né, me desculpa, me perdoa, tal, aquela coisa, né, aquela culpa que veio pelo acidente que ele lembrava, que tinha acontecido, obviamente, tal. E aí nisso ele sente uma presença atrás muito forte, que era desse mentor, desse amparador, que estava ali, né, dizendo que, olha, estava tudo bem, o acidente que tinha acontecido não era necessariamente culpa dele, que já estava meio que nos planos de tudo. E estava tudo. E sim, tiveram uma conversa onde ele pôde receber uma certa acalmia para que ele não carregasse aquele peso pela vida, né? E aí o gesto que eu achei muito bonito foi quando aquele ser falou: olha, né? Dá o bebê para mim, né? Dá essa consciência aqui para mim. Porque o bebê estava assim, dormindo, ele estava
né? Não tinha ferimento, não tinha dor, não tinha nada. E aí eu acho muito bonito o gesto, né, de um pai ter que passar, né, o seu filho. Então aquele ser, tipo, pegou o bebê nos braços e eles, né, sumiram, foram encaminhados, né? E aí depois ele volta, né? Ele volta com muita dor, mas o resgate conseguiu de fato, né, levar ele para o hospital. Ele estava cheio de ferimento, né, abdominal e tal. Ele realmente quase morreu, foi muito difícil. Mas ele volta, o filho, né, teve algumas fraturas leves. E então a pessoa, veja, o trauma, né, de ele estar numa família no momento, de repente em outro ele vê a esposa falando, ó, você tem que voltar, e aí vê o bebê depois numa outra condição. Então ele pôde rever tanto a esposa quanto a criança, né, pôde ver aquele ser de luz que era um protetor da família ali, dando lições, né, aconselhando, dizendo que estava tudo bem, porque muitas pessoas ficam aflitas, né, de pensar que um filho partiu, ou de que alguma situação ficou mal resolvida, né? Quantas pessoas às vezes ficam brigadas com alguém, tá de mal de uma pessoa, e essa pessoa falece, por exemplo, a pessoa carrega aquele peso, caramba, eu não vou mais rever essa pessoa, e fica uma vida sempre com aquela pontinha de arrependimento, de amargura. Então esse caso eu achei muito bonito por tudo, pelo reencontro com o filho, né? Por ter essa oportunidade de estar num local, de voltar para não deixar o filho órfão, né? O filho que sobrou. Então, e assim, algumas pessoas me procuram, né, no caso do curso aí, né, do Experiência Fora do Corpo, né, eu até falei, vai ser dia 8 de abril o início, e assim, muitos falam, pô, mas eu não posso reencontrar parentes falecidos? Eu falo, olha, pode, mas não dá para prometer nada, porque pode ser que esse parente não esteja lúcido fora, né, na vida após a morte, pode ser que esteja perturbado, pode ser um monte de coisa, mas às vezes a pessoa fala, pô, mas eu gostaria de reencontrar, é possível? É. Depende da pessoa, pode ser que ela consiga em pouco tempo, pode ser que leve em anos. Eu já falei em alguns lugares que eu já fui, que eu já reencontrei meu avô, né, que foi o mais emocionante que eu tive. Abracei ele, comecei a chorar e voltei pro corpo. Então, fora do corpo, qualquer emoção você volta, mas assim, o curso é para pessoas que têm um interesse diverso. Pode ser reencontrar pessoas, pode ser comprovar a vida após a morte, né? Qual que é o maior medo das pessoas? O medo de morrer. Então, você faz um curso onde você, de forma tranquila, segura, na tua casa, você tem experiências que você se vê longe do corpo, você se vê em uma outra realidade, pode ver essas comunidades evoluídas, né, essas dimensões elevadas que se tem fora do corpo, você pode ir até elas. Então você tem uma teoria inicial para te dar uma base sólida para você ter experiências transcendentes. Inclusive, a última aula do curso é chamada Organização Projetiva. Eu vou ajudar o aluno a se organizar no seu dia a dia, como encaixar várias técnicas para a pessoa poder, no final do curso, depois de uma série de conteúdos fortes, né, intensos, ela poder agora sentar e falar, peraí, eu vou usar isso aqui para, como que eu vou encaixar agora tudo isso no meu cotidiano, na minha rotina, sabe? Então, é um curso que é para todo mundo que quer aprender. Mesmo aquele que fale, poxa, eu não sinto nada, não vejo nada, não sou um sensitivo, um parapsíquico, não sou... Mas mesmo assim, qualquer indivíduo pode desenvolver por ser uma habilidade como outra qualquer. Então você quer desenvolver, por exemplo, falar um outro idioma. Claro, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, mas você vai conseguir falar um outro idioma. Mesmo que seja um chinês, um mandarim, um japonês da vida, não importa, você vai conseguir falar. Alguns aprendem línguas mais rápido que outros, mas você vai conseguir chegar lá. E sair do corpo é a mesma coisa. A gente só fala que não é um processo que vai levar uma semana. Você vai entender que é um processo, é algo que vai levar uma desconstrução, que pode ser mais rápido ou menos rápido, dependendo da pessoa. Mas que você poder ter oportunidade de ter essas experiências iguais da quase morte, mais avançadas, ou experiências, enfim, quaisquer umas delas é muito gratificante, né? E o nível de amparo, o nível de energia, também de receber informações que eu estou tendo para montar o curso, tá assim impressionante, né? Tem aulas ali que são revolucionárias, que não tem lugar nenhum. Né? Por exemplo, mentalidade projetiva. Como é que é a mentalidade daqueles que saem do corpo e são bem-sucedidos? Sim, a forma que você pensa pode influenciar. Então, uma aula só para falar de mentalidade para sair do corpo, sabe? Não tem isso em nenhum lugar. Então, no curso Experiência Fora do Corpo vai ser um marco em vários sentidos para poder dar mais vazão
a pessoa entender o que que ajuda e o que que atrapalha, né. Tem uma aula também chamada travão projetivo, que quer dizer, o que Olha, você vê, o Alexandre falou travão, será que ele está fazendo um Travou, teste? Ele travou. falou do travão, travou. Ó, o Alexandre está Que fazendo um teste com a interessante. gente. Deve deve ser alguma coisa com a conexão. Travão, sim. É, é o travão. Então, e aí, eu ia comentar sobre para quem quisesse fazer o curso ou para quem deseja fazer o curso, o Alexandre comentou, né, que é no mês de abril, e aí vou pedir para ele e vou deixar também na descrição do vídeo, né, para você que está acompanhando. A descrição do vídeo a gente vai colocar lá os endereços de contato do Alexandre, uma forma que você pode entrar em contato com ele, conhecer os cursos que ele está oferecendo, né. Acho que a conexão, a hora que ele, enfim, falou Não, na travão, hora a que ele coisa falou travão, travou. Travou tudo. E eu acho que agora ele travou. saiu da sala. Ele saiu, né? Eu acho que ele saiu, ele Ele deve estar consegue voltar tentando com o link? retornar. Deixa eu ver se ele está aqui tentando aqui com o link. Eu acho ele Dá uma está olhadinha no seu WhatsApp. aqui pelo celular, ele está mandando uma mensagem. Deve ter acontecido alguma coisa com a conexão dele, deixa eu ver aqui, para nós, e talvez ele Gente, esteja como que a gente às vezes a gente se enche de conceitos equivocados, né, sobre os temas. E na hora não, que você começa a exatamente, conversar, é muito exatamente. interessante. Deixa Vai aí, Renato Leandro, dá uma olhadinha aí no link. O Alexandre acabou de enviar uma mensagem, ele disse que na cidade dele está caindo agora uma tempestade, Eu uma chuva percebi que a conexão torrencial, dele estava e a estranha. conexão dele caiu, né. Ele vai tentar reiniciar para ver se ele consegue voltar. Renato Leandro, o que que eu falei É, do convidado? Que a gente não precisava ter muitas interferências, né. Ele conta nos detalhes, ele conta, ele é aquele convidado, gente, que a gente não precisa fazer muita coisa, né, porque ele vai entrando nos assuntos, vai direcionando ali para a teoria, para a prática. Muito bom, bom demais da é, conta. então, e uma coisa, assim, que eu achei interessante, pelo seguinte, os aspectos que envolvem a saída do corpo, eles estão muito conectados, né, à questão da mediunidade. E ele colocou de uma forma bem tranquila, né, que na verdade muita gente, faz esse fenômeno, na verdade ele acontece com muita gente, porque todos nós, né, quando a gente está dormindo e tal, a gente Sim. sai do corpo, né. Então na verdade eu acho que Tu é uma tu possibilidade, querendo ou né. não querendo, tu vai sair, né. Tu Então é uma querendo ou não querendo, possibilidade vai para sair. todos. Porque se a gente vai dormir todos os dias, né, a gente passa um terço da vida aí, né, dormindo, então é uma possibilidade para todos. Então eu achei isso muito legal, porque fica uma coisa realmente conectada, de um fenômeno natural, né, não é um fenômeno que está ligado e conectado a uma determinada religião, uma determinada prática, né. E Sim, isso é interessante. Ele comentou sim. também a questão sobre o Valdo Vieira, né. O Valdo Vieira, ele escreveu algumas obras através da psicografia dele, juntamente com Chico Xavier. O espírito André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, que é uma obra extensa de André Luiz, algumas dessas obras foram escritas em parceria entre o Chico Xavier e o Valdo Vieira. Então, a mediunidade do Valdo Vieira, ela contribuiu bastante, até mesmo dentro da doutrina espírita. Então, antes do Valdo Vieira se afastar da doutrina espírita, né, e realizar um trabalho que ele entendia como sendo um trabalho
de uma amplitude diferente e tal, teve essa conexão e essa credibilidade que o Valdo construiu junto à doutrina espírita, psicografando obras, né, junto com o Chico Xavier. Isso foi interessante, né? E na mesma cidade que o Valdo, quando ele comentou, eu lembrei, né, que o Valdo tinha o centro de estudos, né, em É, Foz do Iguaçu, que é a mesma cidade do Alexandre, né? é Bom, a vamos ver se o cidade Alexandre consegue voltar. do Alexandre. Então, porque lá, acho que ele conseguiu voltar. Aqui, ó. Vamos adicionar ele aqui, ó. Eu Ô, Alexandre. desliguei a Conseguiu? internet, liguei e continuava vermelhinho. Quando eu tava falando, deu para escutar os raios que estavam batendo lá fora? Minha janela deu para escutar alguma coisa, Não, não? não, gente, não, acabou não escutando. Os raios não, Ele- deu para ver umas A minha luz falhas, começou a não, umas piscar. falhas. Só que aí você falou É. Eu achei que Não, você estava demos. brincando, Alexandre. Você é falou, porque travão que ele falou? O que ele tem falou? um Ele usou um travão. A hora que você termo, falou o aí parou travão, na A hora hora. que eu falei travão, travou de forma gigante. Tem um travão, acabou. O Renato falou: não. "Será que ele tá brincando?" Eu falei: Achei "Isso que aqui eu falei, o não". Alexandre está brincando, olha lá, ele está fingindo que travou, Muito né, bom. e o travão, né? Mas, Não, então Alexandre, foi. durante a sua pequena ausência aí, a gente estava Ah. comentando, né? Ixi, Olha, peraí. Deixa eu ver se ligou o computador. Você tá me ouvindo ainda? não, tá aqui, você tá com a gente. Você não tá vendo a gente? Não, não, deu uma piscada, subiu meu Você tá monitor. aqui, é. Voltou. Vamos lá. Tá. Você quer falar assim, como que o pessoal consegue para fazer o curso? Como é que as pessoas Tá, te Me ajudou. localizam? Voltou. legal. Tá, vamos fechar porque o mundo tá Como que caindo faz a aqui. inscrição? Isso, Tá, exatamente. legal. O mundo É, tá caindo. não, tá impressionante aqui. Não, fazia tempo que eu não acabava a internet. Minha internet aqui é de fibra, sabe? Ela é super boa. É difícil acabar, muito raro mesmo. Sei. Bom, vamos lá. Então, estava no travo, tá. Bom, quem quiser encontrar o meu curso, né, basta procurar em algum vídeo do canal Dimensão Mental, tanto lá na descrição quanto no comentário, tem o link, e o curso ele está lá na Hotmart, então a pessoa pode entrar, né, um local completamente seguro, e nesse link você pode fazer a sua inscrição, né, tem todo o passo a passo lá, e só para dizer, tem duas modalidades, tem a modalidade ao vivo comigo, vai ser toda terça e quinta-feira, então tira a dúvida ao vivo, como são 20 aulas, vai levar 2 meses e pouco, e tem a modalidade expresso, que a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho tempo de ficar ali, né, 2 meses e pouco, tendo 2 aulas por semana, não dá para acelerar o processo? Então, o que o modelo expresso? Tem a 75% do curso, das principais aulas, você vai todas gravadas. Então, você pega o principal do principal, vai assistir no seu tempo, assiste várias aulas durante o dia se quiser, e vai aplicar as próprias técnicas, né? Vai desenvolver, vai buscar aquilo na prática. Então, tem tanto ao vivo quanto essa modalidade já gravada, um pouco menor, para atender as pessoas ali que têm uma necessidade, um senso de urgência maior, né? Então, olha no Dimensão Sim. Mental e nas minhas redes sociais também, lá no próprio Instagram, tem um link lá com tudo que é curso, né? Enfim, eu dou atendimento pessoal. Às vezes a pessoa fala, pô, Alexandre, eu queria conversar com você uma coisa particular, como é que você pode me ajudar? Será que esses assuntos, né, têm a ver comigo? Então, lá no link do Insta também, pode encontrar tudo que quiser, todos os cursos, né, mentoria, atendimento, tá tudo lá, né? Então, quem quiser, tiver disponibilidade, é só entrar em contato e estamos aí para esse tipo de ajuda. Maravilha, Alexandre. E se A você gente vai quiser colocar, também, nos inclusive, na envie o link de descrição. inscrição que a gente disponibiliza aqui Ah, na sim, a gente descrição pode do deixar na nosso descrição vídeo. do vídeo também. É uma Legal, então eu forma mando para também. vocês. Agradeço se puder colocar aqui, facilita para quem está Isso. interessado. Perfeito. Legal. Sim. Alexandre, a gente queria E agradecer agora a gente pode, imensamente. agora eu tô satisfeita. Pode? Pode. É. Pode, A gente agora queria pode. agradecer imensamente sua presença, sua disponibilidade de vir aqui falar conosco. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, porque são muitos assuntos, e realmente o tempo acaba ficando curto, né? Porque são muitas Claro. possibilidades, né? Falar sobre a projeção, falar sobre EQM. Então fica já o convite e o agradecimento por você ter aceitado o nosso convite, né? E ter compartilhado aí o seu conhecimento conosco. Não, eu que Obrigado. agradeço, e assim, o que a gente falou é a ponta do iceberg, né? Tem tantos outros assuntos que dá para falar que eu realmente o tempo é curto. Então agradeço e com certeza me chamando, eu volto aqui, a gente fala de outros assuntos que tem a ver com saída do corpo, com quase morte, com a vida após a vida e tudo mais. Então, realmente o que não falta é assunto para isso, e muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima, Temos muito obrigado. vídeo com o seu comprometimento, tá gravado, Tá dizendo que ele vai gravado. voltar, Renato Leandro. Então a gente vai falar: "Ó", a gente vai Exatamente. ameaçar qualquer coisa. Se ele falar: "Ai, tô sem tempo", não, mas você se comprometeu. Temos Alexandre, provas. nossa gratidão, muito obrigada. Pessoal, obrigada por nos acompanhar. Se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Até! Até. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais, forte abraço.